Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, a paz do Cristo, a paz do trabalho. E, obviamente, nós não estamos falando de um trabalho externo, nós estamos falando do maior trabalho, do trabalho grandioso e que é realmente o nosso propósito, deve ser o nosso propósito, que é o nosso trabalho íntimo. Então, muita paz nesse trabalho interior, nessa luta diária. Hoje, exatamente 4 de março de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Nós vamos envolver a nossa amiga Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo da obra Ave Cristo. Graças te damos, Jesus, por nova oportunidade, por essas bênçãos, essa misericórdia de podermos estudar num tempo que urge para nós e gostaríamos da tua misericórdia para aumentar nosso entendimento, a nossa prática, de tantos aprendizados, de tantas vidas que passaram e nos deixaram esses exemplos. Graças te damos pelos amigos que escreveram, pelos que passaram por isso e se dispuseram a ditar essa obra e que possamos realmente aproveitar esse momento que nos esclarece e que devemos correr para chegar logo ao teu encontro. Que assim seja. Que assim seja. Em nosso último estudo, o restante dos nossos personagens chegaram em Lyon. Flávio Súbrio, Cíntia Júlia, Opílio Vetúrio, Helena, Galba, todo mundo está lá, né? Lyon é o lugar do momento, em 234. Então, os personagens chegaram lá e houveram algumas mudanças. Cíntia Júlia se tornou cristã, Flávio Súbrio também se modificou por conta do que ele foi atendido pelos cristãos. Ele ficou com remorso depois que ele deu a punhalada no Corvino e ele se lembra disso e fica se questionando o que aconteceu com Varro, onde ele teria parado. E, enquanto isso, Varro está trabalhando, né, para desgosto dos romanos e dos opositores do cristianismo, e estão chegando as núpcias de Tassiano. No dia anterior das núpcias, ele sai para conversar com sua mãe, Cíntia Júlia, e não foi uma conversa muito agradável, porque a mãe dele revela a ele que o pai dele era cristão. E ele fica revoltado, dizendo que sempre esse Cristo o perseguindo. E desde esse dia dessa conversa, né, ele e o Opílio decidiram internar a Cíntia Júlia em casa. Então ela ficou internada, entre aspas, quer dizer, ela ficou presa, né? Foi dada como doente e ninguém tinha acesso a ela, só através deles. E teve as núpcias de Tassiano e Helena, e Emmanuel nos diz, né, que o Tassiano e o Opílio estavam na cerimônia como o sorriso no rosto, mas tomando a taça de fel. Então, nós estamos aí, que foi nessa cerimônia, e o Varro com seus trabalhos enquanto irmão Corvino. Então, vamos lá, vamos para a leitura. O ano 235 entrara sobre escuros vaticínios, profecias. Então, o nosso livro começou no ano de 217. Nós estamos aqui aproximadamente, já se passaram 18 anos. Então, nós temos aí o nosso menino entre 18 e 19 anos já, tá bom? Nosso menino Tassiano. O ano de 235 entrara sobre escuros vaticínios, profecias, suposições. Repletava-se o império de incessante mal-estar. Importante corrente do patriciado,
sob a instigação de sacerdotes consagrados às divindades. Então vamos recordar que nesse período aqui, o que nós tínhamos era o politeísmo romano, a crença em vários deuses. E o cristianismo, nós não estamos aqui dentro da Palestina, nós estamos aqui na França, em Lyon. Então, o maior número de romanos presentes, e obviamente todos com a crença politeísta, a crença nos deuses, lembrando aí da mistura da cultura grega com a cultura romana, daí greco-romana. Então, o nosso local estava sacerdote consagrado às divindades olímpicas, acusava os adeptos da Boa Nova com referências amargas, atribuindo-lhes a causa dos desastres que atormentavam a vida coletiva. Então, quando você tem ódio de alguém ou de um grupo, tudo de mal que vem acontecer, você diz que a responsabilidade é aquela pessoa, é aquele grupo. Um coração enfermo, um coração adoecido, para onde ele olha, ele vai ter que vomitar o seu mal-estar. Então, tudo que estava acontecendo naquele período, a culpa era de quem? Dos cristãos. Acusava os adeptos da Boa Nova com referências amargas, atribuindo-lhes a causa dos desastres que atormentavam a vida coletiva. A peste que flagelava o mundo latino em todas as direções, as colheitas mirradas, as vicissitudes da guerra e a instabilidade política eram tidas como consequência do trabalho punitivo dos deuses, que castigavam os cristãos, sempre mais numerosos em toda parte. O que nós temos que entender, foi fácil para os primeiros cristãos. Não foi nada fácil. Eles davam a vida. Por que não foi fácil? Nós estamos falando da implantação do evangelho na terra. E todo o trabalho que vai levando à luz incomoda muito. E as trevas se reuniram e se uniram para combater essa implantação do evangelho no coração do ser humano. Então, o que vamos fazer? Vamos destruir os cristãos. Essa praga nazarena, ela não vai ficar. Então, nós estamos agora lidando com a terceira revelação. Não pense. Obviamente que nós agora não fomos aqueles que viveram no século XIX ou que viveram no início do século XX, que esses são os verdadeiros desbravadores. Nós já pegamos o terreno bem arrumadinho, plano, não era mais um ambiente hostil e fechado. Eles foram os trabalhadores da primeira hora quando se fala de espiritismo. Então hoje a nossa luta também não é nada fácil, mas não é a luta externa, é a luta interna. O papai preparou o ambiente e nos disse assim: Conceição, a briga agora é só contigo. Venha para a luta, minha filha. Hoje o verdadeiro cristão, o adepto do espiritismo, é esse que luta com o seu mundo íntimo. Nuvens terríveis acumulavam-se sobre os trabalhadores do evangelho, que, em pressas, aguardavam o desabar de novos temporais. Em meio de prognósticos sombrios, Caio Júlio Vero Maximino subira ao trono romano. Vamos um pouquinho para a história. A história tem uma dúvida, se ele nasceu em 217 ou 220, estão aí nesse período. Ele nasceu, está na nota da editora da FEB. Nasceu em 173 e desencarnou em 238, assim chamado até sua coroação.
quando passou a ser conhecido como César Caio Júlio Vero Maximinus Augustus. Foi imperador romano entre 235 e 238 na sua morte. O Senado romano, ainda na história, declarou Maximino o pai, inimigo do Estado, nomeando Pupieno e Balidno como imperadores. Pai e filho voltaram à Itália, mas Aquileia, a sua cidade natal, fechou-lhes as portas, provocando um certo sangrento e inútil. A própria tropa declararam o desligamento e o assassinaram, pai e filho. As cabeças foram levadas para Roma e o corpo entregue aos cães. Assim foi tratado o imperador Caio. Alexandre Severo fora assassinado cruelmente, desaparecendo com ele a influência das mulheres piedosas que amparavam o cristianismo no trono imperial. O novo César assemelhava-se a um monstro que se apoderara da púrpura, sedento de sangue e de poder. Agora entendeu a morte dele? Fortaleceu à pressa os tiranos da administração e do exército, e vasta perseguição aos prosélitos do Cristo, os seguidores do Cristo, foi reiniciada, com impulso avassalador. Embora Maximino se mantivesse nas lides belicosas do mundo, né? Belicoso aí de quê, gente? Guerra. O movimento de morte irradiou-se de Roma, despertando a autocracia e a violência. Diversas proclamações foram levadas a efeito, recomendando, a princípio, apenas o assassínio dos bispos e dos religiosos que lhe acolitassem o ministério, com anistia aos que abjurassem a fé. Mas, a breve tempo, avolumou-se a onda arrasadora contra todos os profitentes do credo martirizado. Então, no início, seriam aqueles que eram, como eles usavam o termo aqui, os bispos e os religiosos, ou seja, os que coordenavam, os líderes. Depois não, foi pegando todo mundo. Qualquer profitente, qualquer que professava o cristianismo. Inúmeras igrejas levantadas desde a ascensão de Caracalla, lembrando, Caracalla nasceu em 188, desencarnou em 217, foi o imperador de 211 a 207. E nós sabemos que Caracalla também não foi fácil. Por isso é que ele está dizendo aqui, ó, inúmeras igrejas levantadas desde a ascensão de Caracalla, com ingentes sacrifícios, foram vítimas de pavorosos incêndios. Tocavam fogo. Aí você vê uma história dessa aqui e diz, puxa vida, hoje a luta é só minha, eu estou reclamando de quê? Porque aqui eles faziam a luta íntima, porque eles passavam pelo processo da luta íntima, e a luta externa. Então é assim, a prova era na hora, o teste era na hora. Na metrópole, os perseguidos tornavam ao culto exclusivamente nas catacumbas e nas cidades distantes. A repressão era graduada ao talante, ao interesse dos principais. Com os cultivadores do evangelho reconduzidos aos tribunais, aos calabouços e aos anfiteatros, recomeçou vasta efusão, derramamento, gente, de sangue em toda parte. Em Leão, a igreja de São João foi interditada e os objetos sagrados passaram às mãos irreverentes de autoridades inescrupulosas. Eu estou aqui a pensar que objetos sagrados eram esses que estavam dentro da igreja de São João.
Então a gente vê que mesmo aqui o cristianismo ainda primitivo, mas ele já estava tomando uma nova forma. Por quê? Porque nós estamos repetindo aqui o que nós vimos os romanos atacando exatamente o templo dos judeus no ano de, acho que foi 66, 67, a invasão dos romanos ao templo de Jerusalém. 69, 70, diz aqui a nossa irmã Aramita. Então eles atacaram, destruíram e pegaram os objetos sagrados, considerados pelos nossos irmãos judeus na época, e quando levaram para Roma, levaram aqueles objetos assim, mostrando, porque era um objeto de extremo significado para os judeus, né? Então tinha ali qual é o nome daquele negócio com as velhinhas? A Arca da Aliança, o castiçal de 7 pontas, né? Exatamente, tudo. Então eles levaram tudo. Era, exatamente. E aqui a gente vê esses objetos sagrados. Passaram as mãos irreverentes de autoridades inescrupulosas. O corpo eclesiástico e os religiosos de obrigações definidas foram expulsos desapiedadamente, mas alguns deles, dentre os quais o irmão Corvino, resistiram à situação e permaneceram na cidade, velando pelo rebanho aflito. Então, enquanto uns fugiram, outros permaneceram. Então, a gente vê aqui o Quinto Varro, agora chamado de senhor Corvino, ele não fugiu da peste e não foge agora da perseguição. Os seguidores de Jesus nas Gálias, não obstante todos os reveses da imensa luta, persistiram na fé, valorosos e invictos, como os druidas, seus heróicos antepassados. Procuraram a floresta para os seus cânticos de louvor a Deus. Então, os druidas aí, pré-romano, né, eles estavam dentro do grupo dos celtas, faziam parte daquele grupo celta. E os druidas eram como se fossem assim os sacerdotes. Eram aqueles que orientavam para tudo dentro daquela comunidade, dentro daquele grupo. Então era até a parte realmente de saúde. Então tudo quem era consultado eram os druidas. E lembrando que Kardec teve uma dessa encarnação, o nome Allan Kardec é justamente essa que ele viveu como druida. Então nós estamos falando aqui de bem antes do Cristo, pré-romano, antes de Cristo. E Allan Kardec já era um druida. Ou seja, um sacerdote dentro daquele grupo celta. E eles fizeram isso, procuraram as florestas. Depois do trabalho de cada dia, marchavam à noite rumo ao campo amigo e silencioso, em cujas catedrais de arvoredo, sob o firmamento estrelado, oravam e comentavam as divinas revelações, como se respirassem por antecipação as alegrias do reino celeste. Quirino Eustáquio, o questor, movimentou os mais escuros fios da intriga e da calúnia, para que se efetuasse uma grande matança. Mas Artêmio Cimbro, patrício por todos os títulos venerável, opunha toda a sua poderosa influência contra qualquer medida extrema. Então, o mal se levanta, mas o bem também. Diante dos obstáculos que lhe estorvavam, ou seja, impediam os desejos, Quirino aventou a ideia de os grandes senhores realizarem nas próprias casas, olha aí o mal agindo, o que denominava como sendo o justo escarmento, ou seja, o justo castigo. Os escravos reconhecidamente cristãos seriam condenados à morte e seus descendentes vendidos para outras regiões, a fim de que a cidade sofresse um expurgo tão completo quanto possível. Uma ordem do legado imperial
por ele obtida sem dificuldade, completou-lhe os propósitos, encetando-se o morticínio em seu próprio lar. Então ele conseguiu a autorização para que as pessoas obrigassem os seus escravos a negarem a fé, caso contrário seriam mortos, assassinados. 6 homens cativos foram trucidados espetacularmente ao toque de músicas e entre júbilos, alegrias populares, alastrando-se à medida por várias casas nobres. Chegada a vez do palácio rural de Opílio, o questor visitou para articular as providências necessárias. Informou Vetúrio, depois de interpelado. Ao que me consta, temos aqui tão somente um recalcitrante. Falou Eustásio malicioso. Já sei. Trata-se de Rufo, nosso teimoso e velho conhecido. Tassiano foi chamado a opinar. O filho de Cíntia trouxe pelo braço a jovem esposa, em cujo regaço dormia Lucila, a primogênita recém-nata. A conversação prosseguiu animada e ferina. Explicou o dignatário enfatuado, ou seja, arrogante. Suponho que não temos alternativa. Exterminaremos a canalha ou seremos exterminados por ela. Observo que alguns dos nossos compatriotas e dos mais eminentes receiam afrontar a ameaça galileia em nossa cidade, considerando talvez os seus fatores numéricos. Entretanto, é imprescindível reagir. Lyon é a metrópole moral das Gálias, tanto quanto Roma é o centro do mundo. Que seria de nós, estimulando aqui o favoritismo, que Artêmio Cimbro agasalhe os velhacos, valendo-se do seu prestígio com senadores e altos magistrados de Roma? É calamidade que não podemos evitar, mas procedermos nós do mesmo modo, com servos imundos e ladrões, seria digno dos nossos fóruns de nobreza? Então, ou seja, enquanto Artêmio Cimbro puxa a corda, ele arruma um jeito de começar a carnificina. Os circunstantes aprovaram-lhe as palavras com expressivos sinais de simpatia. Continuou Quirino convincente. Os escravos são instrumentos passivos de trabalho e um instrumento, por si, não pode raciocinar. Somos nós os responsáveis. Providenciar é nosso dever. Você vê a falta de respeito com o ser humano? Mas você pensa que isso é só no passado? Às vezes um funcionário se aproxima e diz: mas eu pensei, e você responde: não é para você pensar, é para você fazer. E a gente acha lindo esse nosso autoritarismo humilhante. É como se você dissesse para o outro: você não sabe pensar. Então a gente observa que essas atitudes de 2000 anos atrás, elas ainda estão hoje. Basta você estar num cargo de liderança e de poder. São pouquíssimas pessoas que sabem lidar com o cargo de liderança e de poder sem se prostituir. Então aquele aproveita a posição e olha para os escravos e diz o quê? Eles não pensam. Eles são objetos. Cargo é transitório e material pedagógico. Se você está na condição de servir, você precisa aprender essa lição. E se você está na posição de administrar, você também precisa aprender a lidar com esse material pedagógico. Então, nós iremos responder quando você está na condição de servir
de ser um subalterno, você vai responder pela sua revolta ou pelo trabalho que você realizou, bem ou mal. Mas você vê que você responde por você. No caso de você, como líder, como administrador, você responde por você e por tudo que você fez pelo grupo que você administrou. Então, isso não é brincadeira. Da onde a senhora tirou isso, tia? Boa nova. Sogra de Pedro encheu tanta paciência de Pedro que Pedro decidiu questionar Jesus. Por que Joana de Cusa tinha tantas servas e ele, sua esposa, sua sogra, não tinham absolutamente condição nenhuma? E Jesus dá essa explicação, que a responsabilidade de Joana de Cusa era muito maior, porque ela iria responder por ela e pelo tratamento que ela deu às suas servas e aos seus servos. Então aqui o nosso querido, qual o nome dele? Quirino. Ele vai responder por tudo o que ele está fazendo ao outro. E talvez porque a pausa se fizesse mais longa, Helena opinou com firmeza. Concordo plenamente. Desde muito observo que a praga nazarena tem, sobretudo, deletérios ou prejudiciais efeitos psíquicos. Parece desfigurar o caráter e apagar o brio ou o ânimo das pessoas. Antigamente, os sentenciados à morte nos circos lutavam denodados, ou seja, com valentia, com as feras ou com os gladiadores, conseguindo muitas vezes recuperar o direito de viver e a própria liberdade. Agora, contudo, com os ensinamentos do homem crucificado, arrefeceu-se-lhes a galhardia, a bravura. Há, por toda parte, uma enchente de vergonha. O combate nas festas sempre foi um belo símbolo. Atualmente, porém, em vez da lança em ristes, vemos braços cruzados e ouvimos cânticos até o fim. Então ela se assusta, né, Aramita, com essa passividade dos cristãos. Porque o que eles gostavam era de ver a luta, né? Mas agora não tem, eles só cruzam o braço, cantam e esperam tudo acontecer. Então ela diz o quê? Desde muito observo que a praga nazarena tem, sobretudo, deletérios efeitos psíquicos. Por quê? Porque as pessoas mudam o comportamento. Então é isso que a gente se questiona. Se nós estamos no espiritismo e aí não mudamos os nossos comportamentos, desculpa, você está no espiritismo, mas o espiritismo não está em ti. Porque uma das características do verdadeiro cristão é a sua mudança, é a sua reforma moral. Então, tem que existir mudança. Se não existe, o espiritismo não está em nós. Eustáquio soltou estentórica risada e acentuou. Bem lembrado, bem lembrado. Se a moda pega, viveremos de joelhos para que os vagabundos se mantenham de pé. O entendimento prosseguiu, demorado e minucioso. Marcar o dia da derradeira tentativa para a recuperação de Rufo solenizariam o acontecimento. Os escravos não seriam dispensados da cena final. Eustáquio traria consigo um comprador da Aquitânia e, se o renitente não cedesse, vender-lhe-iam a esposa e as 2 filhinhas no instante em que se lhe processasse a eliminação. A medida seria uma advertência aos demais e provavelmente sustaria novos surtos de indisciplina. Examinaram entre si o gênero de morte mais adequada à situação, caso Rufo se revelasse inflexível. Cenas do próximo capítulo. Quantas emoções! Prepara o teu coração, a tua linha, porque iremos chorar. No próximo capítulo. Agradecemos assim a Deus nosso Pai, a Jesus o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes.
e que possamos recordar, lembrar de tudo aquilo que ouvimos e aceitarmos esse convite do Cristo para esse bom combate, essa luta íntima contra vaidade, orgulho e egoísmo. Graça te damos, Senhor.